planejado. Isso tudo para mim é muito importante. Porque quando fala que é o Cruzeiro, para mim está em primeiro lugar. Caio Jorge e Zenit da Rússia. É o assunto que nós queremos falar rapidinho aqui com vocês. Já estamos com mais de 470 aparelhos conectados. Vamos chegar a 300 likes aí, pelo menos. Deixa o like de vocês, que o like é importantíssimo. Todo mundo, quer dizer, muita gente perguntando, né, sobre o Matheus, o Matheus Gonçalves. Chances ainda tem. Quem sabe, né, não tem uma reviravolta aí. A informação que apareceu hoje no Super Esportes é de que a coisa esfriou por causa do Bragantino, enfiou o nariz onde não é chamado, mas a gente entende que cada um vai fazer seu corre mesmo, é um grande jogador, é um futuro craque do futebol brasileiro, e todo mundo quer, menos do Flamengo, né? Mas enfim, e tem chances, as chances são verdadeiras na minha visão, beleza? Não é novidade para nenhum torcedor ou jornalista, ou seja lá quem for, que acompanha o Cruzeiro de perto, que assiste os jogos, as análises, os bastidores da instituição, de que não iria demorar, uma proposta iria aparecer, o interesse, melhor dizendo, iria aparecer no que diz respeito ao Caio Jorge. O Caio Jorge vem se destacando muito. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, e é um desejo do jogador, né, ser o artilheiro da competição. É jovem. É um camarada que tem um porte físico muito avantajado, que se enquadra muito bem ao modelo de jogo europeu e que hoje é o principal nome do setor de ataque do futebol brasileiro. Seria natural que os interesses das outras instituições aparecessem. Porém, dentro do Cruzeiro existe uma máxima neste momento de que não tem interesse nenhum de desfazer dos jogadores do seu elenco. Isso é planejamento. A não ser que chegue uma proposta que o jogador fala assim, eu quero. Aí não tem por que segurar o jogador. É liberar o jogador para poder fazer as negociações, pegar o dinheiro e colocar em caixa, porque o Cruzeiro me parece que detém 100% dos direitos econômicos do atleta, contrato até 2028. O Cruzeiro, inclusive, já está trabalhando nas amarras do contrato, porque o interesse começou a vir. Não é um clube de ponta, é um clube grande, mas só dentro da Rússia. A Rússia não pode, como os seus clubes, disputar nenhuma competição europeia. A nível europeu, eles são proibidos por causa da guerra. Então não seria muito inteligente, não seria muito interessante para um jogador que pensa no futuro de carreira ir para poder jogar nessa equipe. E hoje saiu lá no Cazé TV, inclusive, a possível escalação do Zenit com o Caio Jorge como centroavante, com 9 jogadores brasileiros titulares no time. Alguém até fez um comentário lá e eu achei muito engraçado e pertinente. Tem mais brasileiro do que os times brasileiros. E de fato é. Já tem o Douglas Santos joga por lá, tem 2 zagueiros brasileiros, o Gerson está lá. Então, tipo, eles têm um interesse, né, no Wesley do Flamengo. Eles estão querendo montar um grande time, só que para jogar campeonato russo. Copa da Rússia. E mais nada. E ganhar muito dinheiro. O jogador que entende que ele tem muito mais a doar ao seu país, principalmente, ele não vai caçar a Rússia. Ele não vai. Ele não tem projeção de carreira estando na Rússia. Até para sair da Rússia, para ir para um outro time europeu, um time do grande centro, ele passa dificuldade. Porque ninguém fica olhando lá para dentro da Rússia, assistindo os jogos do campeonato russo para poder contratar um jogador de lá. Mesmo porque os russos dificultam demais as negociações. Eles pedem muito dinheiro porque eles têm muito dinheiro. Os donos dos clubes russos são trilionários. E eu estou falando de euros. Estou nem falando de trilionários no que diz respeito a 3 milhões de reais, não. É 3 milhões, bilhões, né? É 3 bilhões de euros. Então, para eles, tanto faz, tanto fez. O jogador chega lá recebendo
1 milhão de euros, 2 milhões de euros, e eles pagam 60, 50 milhões de reais no jogador. E eles deixam o cara lá, velho. E o cara vai jogando por lá. E nem a seleção brasileira olha pra lá. Então o cara que tem projeção, as projeções que o Caio Jorge tem, pra dificultar a vida dos russos, ele não iria. Salário tentador, contrato tentador. Eles dão contrato até de 5, 7 anos. Com salários absurdos. Absurdos. Né? E o Caio Jorge tem pretensão de ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele tem pretensão de ir para a seleção brasileira. E nada melhor que ir jogando aqui no Brasil e sendo falado por toda a mídia nacional. E automaticamente o técnico da seleção brasileira bem atento aos clubes daqui para poder contratar os melhores jogadores que encaixam no seu estilo de jogo. E aí eu gravei para o Lance anteontem e fiz a pergunta para os comentaristas se o Caio Jorge cabia ou não cabia uma chance na seleção brasileira. Aí eles falaram que não. Foi unanimidade. Não unanimidade, né? Foi 2-1. Os comentaristas dizendo que não, porque o Matheus Cunha teve que fazer isso, aquilo outro lá no seu time para poder jogar. O João, Pedro, né? João Pedro, qual é o nome do rapaz que tá no Chelsea, né? Teve que fazer isso, aquilo para poder jogar. E que o Caio Jorge poderia-se estar de olho nele. E como eu não estava ao vivo, eu não tinha argumento, eu não estava ao vivo. Eu fiz um vídeo e mandei pros caras. E segundo a opinião dos caras, é que o Caio Jorge tem que ser observado para o ciclo pós-Copa do Mundo. Só que aí, se eu tô ao vivo, eu tenho muita tranquilidade para poder refutar esse tipo de colocação. Porque eu acredito que seleção brasileira é momento. Independente se tem na frente ou se tá atrás. É momento. E se o cara tá num bom momento, ele tem que ser selecionável. Mesmo porque os 2 atacantes que estão na seleção brasileira, eles já mostraram que eles não têm condição de estar na seleção brasileira. Então é necessário abrir espaço para um outro para mostrar se ele tem condição. Porque nós estamos a menos de 1 ano da Copa do Mundo. E no ano de Copa do Mundo, na convocação final dos 3 meses que antecedem a Copa do Mundo, tem que ir quem tá no seu melhor momento e não quem tem carteirinha carimbada. Futebol não, seleção não é histórico. Seleção não é histórico. Seleção é momento. Né? Seleção é momento. Então é absolutamente necessário que neste momento, e eu acredito piamente que nas próximas convocações, na próxima convocação já, eu acredito que o Caio Jorge vai estar nela. Acredito que o Caio Jorge estará na próxima convocação, porque o momento dele não tem nada que impede uma convocação do Caio Jorge. E é claro, Caio Jorge vestindo a camisa do Cruzeiro na seleção brasileira seria pra gente algo fantástico. Tem quantos anos, gente? A última vez que nós tivemos 2 jogadores convocados para a seleção brasileira, eles foram como subterfúgio. Foram para poder cobrir buraco dos outros. Né? No caso, o Matheus Pereira e o William. Que estavam jogando muito bem, mereciam ser convocados, mas foram convocados porque o outro não pôde jogar. Né? Isso desabona o jogador? Não é isso que eu tô falando. E talvez muita gente aí pode pensar que não é bom que um jogador vá para a seleção brasileira, pensando exclusivamente no clube, só que a gente precisa pensar na carreira do jogador e também no clube. Porque um jogador selecionável, o seu valor de mercado, se ele não dobra, ele triplica. E o Cruzeiro precisa fazer uma grande venda. E nada melhor que aproveitar esse momento fantástico do Caio Jorge para poder, quem sabe... Gente, lá fora, os camaradas negociam jogadores aí que estão surgindo por 100 milhões de euros, gente. Eles entre eles. Aí eles vêm aqui no Brasil e querem desvalorizar os nossos jogadores. Haja vista o Savinho, que saiu do Atlético aqui por preço de banana, 7 milhões, 6 milhões, se não me falta a memória. O moleque tá sendo vendido, foi vendido a 100 milhões, não sei nem o valor, só sei que é muito dinheiro, de um time para o outro. Então por que não segurar?
Por que não aumentar o salário do cara, dar ao cara uma estabilidade aqui, o cara tá brigando pelo título, o cara é artilheiro da competição, o cara pode ir pra seleção brasileira, que é um sonho de quem entende o que é seleção brasileira, como o Careca tá dizendo aqui. Nós, como torcedores e jornalistas, analistas do jogo, a gente precisa entender que o jogador que está na seleção brasileira representando a instituição que nós representamos, velho, isso é importante demais. Até pro orgulho do próprio torcedor. E se ele vai pra uma seleção brasileira convocado pelo Carlo Ancelotti, que não é qualquer treinador, não é qualquer treinador. Se ele vai pra lá, tem uma chance, faz gol, gente, tá de brincadeira comigo, né? É extremamente importante para o jogador, para o staff do jogador, para o clube, para a família do jogador, para a torcida, para todo mundo. E para o país, valoriza ainda mais o país. Tem jogador aqui dentro que tem condição de ir para a seleção brasileira, vestir a camisa de titular. E ponto. É dentro deste contexto que nós prezamos por uma convocação do Caio Jorge. Ele não pode sair do Cruzeiro sem antes vestir a camisa da seleção brasileira representando o próprio Cruzeiro.